Sejam bem-vindos novamente ao canal dos Tribunais de Contas, né? É um prazer recebê-los novamente para a gente poder discutir mais um tema de relevo aqui nessa temática das Cortes de Contas. E hoje nós trouxemos um julgado importante, um julgado que foi realizado no Superior Tribunal de Justiça. É o RESP 148035 do Rio Grande do Sul, né? Da lavra do ministro Benedito Gonçalves. É de abril de 2016, mas ele é muito relevante para o jurisdicionado, especificamente os gestores públicos e ex-gestores públicos, né? Ordenadores de despesas, prefeitos, enfim, todos aqueles que desempenharam cargos públicos na administração pública, quer seja municipal, estadual e federal. Muito bem, nós estamos aqui, né, também com imagens do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na sessão plenária que julgou as contas de governo, as contas do governo do Rio de Janeiro. E, muito bem, nós temos aqui essas imagens e vamos agora discutir essa temática que é do nosso interesse. Muito bem, o RESP ele fala o seguinte, o texto que está no informativo 581 do STJ. É de 5 anos o prazo para o Tribunal de Contas da União, por meio de tomada de contas especial da Lei 8443 de 92, exigir do ex-gestor público municipal a comprovação da regular aplicação de verbas federais repassadas ao respectivo município. Então, o que é que essa deliberação aqui do STJ, da primeira turma, em síntese definiu? Ela definiu o seguinte, que a tomada de contas especial, que é um instrumento utilizado pelos tribunais de contas para verificar a aplicação dos recursos, identificar os responsáveis e imputar o débito e o valor desse débito a esses responsáveis, né? Quando haja aí irregularidades na aplicação desses recursos, a tomada de contas, ela, via de regra, ela muitas vezes acontece em processos muito longos, ou seja, às vezes o gestor já deixou o cargo e anos depois, 5, 10, 15, às vezes 20 anos, às vezes mais tempo, o Tribunal de Contas ele decidia avaliar essa tomada de contas especial, imputar o débito e a partir daí fazer as determinações necessárias para ressarcir o erário daquele prejuízo. Mas o que acontece? O administrador público, né, como o Tribunal de Contas é um tribunal administrativo, o administrador público ele não pode ficar sujeito a um tempo desarrazoado, um tempo muito longo, para que lhe seja determinada algum tipo de obrigação, dever legal daquele cargo que ele ocupou no passado. Então, esse julgado do STJ, ele em síntese, ele estabelece um tempo para que, qual é o tempo máximo para que o TCU possa determinar a comprovação da regular aplicação dos recursos públicos pelo ex-gestor municipal, no caso um prefeito, por exemplo. O STJ decidiu que são 5 anos, né? E aí o STJ reconhece a seguinte coisa, reconhece que esse tempo de 5 anos é um tempo extintivo desse dever, dessa obrigação do ex-gestor. Significa dizer que o STJ não deixou claro se isso seria o caso de prescrição ou de decadência, mas o que interessa para o ex-gestor é que ele não se vê obrigado após 5 anos a demonstrar a comprovação regular da aplicação dessas verbas. Então, o que acontece? Isso aconteceu por conta de uma discussão longa que já havia por conta do parágrafo 5º, artigo 37 da Constituição, que diz que as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Mas essas ações de ressarcimento são imprescritíveis na seara, no âmbito judicial,
não no âmbito administrativo, que é o caso onde repousa a questão ligada ao Tribunal de Contas. Então a gente entende que o STJ foi bastante razoável, né, nesse entendimento, estabelecendo uma data limite para que o Tribunal de Contas possa imputar esse débito, estabelecer e julgar essa tomada de contas especial, reconhecendo os seus responsáveis, e mais do que isso, dá uma eficiência dentro desse processo de fiscalização, de auditoria, de análise que os tribunais de contas devem realizar sobre seus jurisdicionados. E o STJ entendeu que, em função da segurança jurídica, os tribunais de contas se sujeitam a esse prazo instintivo, né? Que, como eu falei, não é de prescrição ou de decadência, mas é um prazo que o STJ entendeu razoável por uma interpretação analógica, né? Ou seja, como não há, o que significa interpretação analógica? Como não há na legislação um entendimento, uma disposição legislativa clara regendo o tema, ele entendeu que o artigo 1º do decreto 20.910 de 1932, que é um decreto que regula o tempo, né, para a prática de determinados atos pela Fazenda Pública, na cobrança dos seus recursos públicos, né, aos quais ela tem direito, esse prazo seria, segundo o decreto, no artigo 1º, de 5 anos. Então, baseado nessa ideia da isonomia, no princípio da isonomia, o prazo contra a Fazenda Pública é de 5 anos no decreto 20.910 de 32. Então, por analogia, o STJ entendeu que também, nesse caso, o tempo para a demonstração da regularidade numa TCE aplicada ao TCU também que é de 5 anos. E eu queria fazer aqui a apresentação de um ponto. Apesar do STJ ter colocado esse caso como especificamente para o Tribunal de Contas da União, nós entendemos que essa interpretação, né, do STJ, ela cabe para todas aquelas disposições que estão previstas nas leis orgânicas dos tribunais de contas dos estados ou dos municípios, ou do município de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que versa sobre o mesmo tema, ou seja, não pode qualquer tribunal de contas, após esses 5 anos, exigir a comprovação regular daqueles recursos públicos que foram realizados, executados por conta do ex-gestor, né? Isso é uma interpretação bastante razoável por conta do princípio da simetria e que é um princípio no qual os tribunais de contas estão bastante assentados na jurisprudência nacional. Então nós entendemos que é possível essa interpretação não só para o Tribunal de Contas da União, mas também para todos os outros tribunais de contas no que versa esse tempo de 5 anos para a demonstração da comprovação dos recursos por conta do seu ex-gestor. Muito bem, era isso que nós tínhamos por agora, né? Nós gostaríamos de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, tá? Para que vocês possam receber as notificações desses nossos debates, dessas nossas análises, para que, além disso, vocês possam enviar também as suas dúvidas, uma temática para a gente debater, para a gente analisar sobre o Tribunal de Contas, qualquer deles, tá, do país. Será um grande prazer debater e esclarecer esses pontos e colocar em pauta aqui aquilo que é de direito, que pode ser de direito também do jurisdicionado do cidadão. Ok? Então eu quero desejar a vocês um grande abraço, uma boa semana e até a próxima, pessoal. Até lá.